O PDT anunciou essa semana que vai deixar a base aliada do governo Lula. Vai ser um partido que não vai pertencer mais à base de aliados do governo. Eles vão ser independentes e estão até articulando já uma candidatura independente para presidente em 2026. Agora, olha quanta canalice, pessoal, tem por trás disso, né? Quando o Lula ganhou as eleições, o PDT compôs a chapa de aliados do governo e indicou o ministro, que foi o Carlos Lupe. O Carlos Lupe, para quem não sabe, ele já tinha sido ministro do governo da Dilma e ele foi demitido por escândalo de corrupção. Mesmo assim, o PDT indica esse cara para o governo Lula, mesmo sabendo que isso poderia causar um desgaste ao governo, que já ficou com aquela pecha de ladrão por causa da Lava Jato, aquela mentiraiada toda da extrema-direita. Eles indicaram um cara desse perfil para ser ministro. Beleza, o Lula aceitou, porque o Lula fez uma frente ampla para ganhar a eleição. Falou, beleza, então vamos aceitar aí, vou colocar o Carlos Lupe como ministro da Previdência Social. Em junho de 2023, que foi o primeiro ano do governo Lula, o Carlos Lupe soube sim daquelas fraudes que estavam acontecendo no INSS. Tanto que nas atas das reuniões, como mostrou o Jornal Nacional, estava lá, a assessora dele, lá, uma assessora especial lá, comunicou ele e queria que ele colocasse em pauta esse escândalo. Ele falou que não, que já a pauta já estava fechada, que não daria. Ele falou que colocaria na próxima reunião. Ela insistiu e ele negou. Mesmo assim, na próxima reunião ele não pautou isso. Na verdade, só foi descoberto agora, esse ano, há pouco tempo atrás. Quer dizer, foram meses, praticamente um ano, né, que já se sabia desses escândalos, que poderia ter sido interrompido imediatamente. Era só o Lula assinar lá um papel, eu estou proibindo o empréstimo consignado até resolver isso, como ele fez agora. E o Carlos Lupe não fez nada. Depois foi lá, foi naquela choradeira, deu uma entrevista onde ele praticamente assume que ele sabia assim dos coisas, mas que não era o momento de agir, que não sei o que, aquela desculpinha esfarrapada. Parece até que o cara estava envolvido no esquema, né? Porque o cara soube e não fez nada. Se ele tivesse agido já em 2023, pessoal, teria acabado ali o esquema naquele ano e não teria tido esse pico que teve em 2023 e 2024, que foi o maior número de roubos, foi nesses 2 anos, tá? Que nem eu expliquei nos shorts que eu fiz desmentindo o Chupetinha. Era só ele ter interrompido ali. Teria evitado todo esse desgaste ao governo, que agora estão jogando toda a culpa no governo Lula, estão querendo o impeachment do governo Lula, e o Chupetinha já fez mais um daqueles vídeos virais, né, entre aspas, né, viral, porque a gente sabe que a Meta que ajuda ele para ele ter bastante views, né, a Meta do Zuckerberg. O Zuckerberg agora é aliado da extrema-direita, que nem o Elon Musk, então qualquer merda que o Chupetinha postar vai ter milhões de views, que eles vão jogar para o planeta inteiro ver. Às vezes não é nem brasileiro que está vendo aquilo, mas eles vão jogar na cara de todo mundo, para todo mundo ver o vídeo do Nicolas. Inclusive eu fiz um short desmentindo as mentiras do Nicolas, tá, pessoal? Colaborem, pessoal, deem um like, vejam, compartilhem. Eu já fiz um formato pequeno de shorts para ter um alcance maior. Claro que eu não sou apoiado pela Meta, nem pelo Zuckerberg, eu nunca vou ter um alcance que nem o do Nicolas. Mas se cada pessoa que assistiu o vídeo der pelo menos um like, deixar um comentário, já ajuda, pessoal. É que nem o meu antigo patrão mineiro me ensinou uma vez, ele falou assim, cada enxadada é uma minhoca. Se cada um que vê o vídeo, der um like, compartilhar ou comentar alguma coisa, já aumenta o alcance. Cada enxadada é uma minhoca. Foi o que eu aprendi com esse meu patrão mineiro e eu peço para vocês o mesmo. Cada enxadada é uma minhoca. Cada um que vê aquele shortzinho, que eu já fiz curtinho porque tem pessoas que não gostam de ver vídeo longo. Então eu fui bem sucinto, resumi bem, tentei trazer bem mastigadinho para poder combater as mentiras do Nicolas. É claro que eu não vou ter a força para ter um número de views dele. Mas se a gente conseguir alcançar pelo menos um número pequeno de pessoas, pessoal, já ajuda um pouco. Ou vai que de repente o algoritmo entenda que as pessoas estão gostando dos shorts e o algoritmo ajude a espalhar mais. Então depende de vocês, pessoal. Vejam aí shorts no meu canal, deem um like, comenta qualquer coisa, nem que seja para me xingar, você é feio, pronto, não tem problema. Pelo menos é uma atividade que vai gerar engajamento. Agora voltando ao assunto do Carlos Lupe. Aí o Lula teve que demitir o Carlos Lupe, porque a situação já estava insustentável, o cara já tinha a fama de corrupto, né, de ter se envolvido com corrupção. O cara não fez nada, ele foi realmente omisso. Na verdade ele deveria até ser processado por prevaricação, que prevaricar é crime, tá? Para quem não sabe, tipificado no Código Penal. Aí o PDT ainda indicou um outro sucessor dele, que é aquele o Volney, né? Nome difícil daquele cara lá. E que era o número 2 do Lupe, né? Eu até critiquei a indicação, que eu achei patético, trocar 6 por meia dúzia. O cara também sabia das coisas e também não fez nada. Mas enfim, aí o PDT ficou chateadinho com o Lula por causa disso e agora abandonou o governo. Eu digo, gente, o Lula se expôs ao desgaste para dar uma pasta para o PDT. O Lula foi honesto, cumpriu o acordo, cumpriu tudo que eles combinaram de apoio político. E agora eles queriam que o Lula fizesse o quê? Mantivesse o Lupe na pasta? Para causar mais desgaste ainda? Aí que os bolsonaristas iam pintar e bordar. Por que você não demitiu o Lupe, Lula, mesmo ele sabendo do esquema desde 2023? Você tá recebendo algum por fora? Que a impressão que dá é essa, né, pessoal? Nesse ponto não tem nem muito o que refutar. Porque é exatamente isso que a direita iria usar contra o Lula, caso ele mantivesse o Lupe na pasta. Então agora o PDT ficou chateadinho.
Vai saber se o Lupe também não roubou lá, também estava no esquema, né? Vai saber. Então agora eles estão abandonando o governo. Eu digo, ótimo, já aproveita e tira esse Volney da pasta também, coloca alguém de outro partido, coloca alguém do PT, pronto. Já que o PDT quer sair, se acham que é muito importante, acham que tem força para disputar as eleições ano que vem, então boa sorte. O Lula fez o que pôde. Agora, a mais cara de pau é o Ciro Gomes, né, pessoal? Ciro Gomes, que é do PDT, ele fez uma crítica, né, ele se pronunciou sobre esse escândalo do INSS e adivinha, tudo culpando o Lula como sempre. O Ciro Gomes é um ressentido. Porque naquele ano que o Lula foi preso, que o Lula não pôde ser candidato, o Ciro Gomes queria fazer uma chapa com o PT, para ele ser o cabeça de chapa. O Ciro Gomes presidente e Haddad vice. O Lula não concordou. O Lula falou numa entrevista, olha, o Haddad tinha mais de 10% da intenção de voto, que tinha a força do Lula por trás. O Ciro Gomes tinha 2, 3%. Não faz sentido eu colocar como cabeça de chapa um cara que está lá embaixo nas pesquisas e colocar como vice um cara que está em segundo lugar nas pesquisas. Tanto que o Haddad foi para o segundo turno e teve uma disputa acirrada com o Bolsonaro. Então não faria sentido colocar o Ciro Gomes como cabeça de chapa. Mas o Ciro Gomes ficou revoltado por isso, porque o Lula estava preso e ele achava que ali era a chance dele ser presidente da República. Mas do jeito dele, ele queria ser cabeça de chapa. Aí não deu certo o acordo, ele ficou ressentido, foi para Paris e depois virou um arqui-inimigo do Lula, né? O Ciro Gomes se tornou uma figura tão patética que nas últimas eleições ele atacava mais o Lula que o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. E ele só atacava o Lula, gente. Só para vocês terem uma ideia, essa semana o Ciro Gomes anunciou apoio a um candidato a senador pelo Ceará, que é o pai daquele André Fernandes, do PL. Sabe quem é o André Fernandes, pessoal? É aquele jovem que começou na internet ensinando as pessoas a depilar aquela região anal. Sabe? Tanto que o apelido dele, perdão meninas, é Raspacu. E o Ciro Gomes está apoiando o pai dele, do Raspacu, para ser senador do Ceará. Tem o vídeo e tudo, ele falando isso. Não, porque o cara é novo na política, mas já tem 57 anos, ele é experiente. É o candidato que eu tenho certeza que vai ser um grande senador pelo Ceará. O cara é bolsonarista, do PL do Bolsonaro. O Ciro perdeu toda a noção do ridículo, da história dele, da trajetória dele. O Ciro sempre foi um progressista, sempre foi um cara de esquerda. Eu mesmo queria ter votado no Ciro nessas últimas eleições, porque eu sempre achei que o Ciro é o único candidato que tem realmente um projeto para o Brasil, é ele. Ele tem uma bíblia, né, para como governar o Brasil. Mas não dá para votar no Ciro depois dessa atitude dele, pessoal, porque o cara se tornou uma figura ridícula. Ele ia nos debates na campanha, que nem o debate que ele foi lá, o Bolsonaro do lado dele, ele atacando o Lula. E ainda levando patada do Bolsonaro. O que foi? O Ciro virou putinha do Bolsonaro agora? E descendo o pau no Lula. Você é encantador de serpente, Lula. Você é encantador de serpente. Pô, Ciro, que decepção, né? Uma pessoa que tinha uma carreira tão bonita, ajudou até no plano real, agora no final da vida ele fica apoiando candidatos bolsonaristas. Sério, o que ele acha que um bolsonarista vai fazer no Senado? O Ciro não tá vendo, pessoal, o que os bolsonaristas estão fazendo no Senado? Marcos Duval chamou a Gleice de baita prostituta. O Gilvan da Federal, perdão. O outro, ele mesmo falou, o próprio Gilvan falou que queria que o Lula morresse. É esses senadores que o Ciro quer no Senado Federal? Que é um cargo importante, é uma república, gente, é uma democracia. Ele quer botar esse tipo de gente boçal lá, tipo Damares Alves, Magno Malta, que vive mais para lá do que para cá, e ele quer apoiar um bolsonarista. Enfim, aí o Ciro fez um vídeo, né, criticando esse escândalo de corrupção, botando só a culpa no Lula, ignorando todo o governo Bolsonaro. O Ciro não falou um A. E o Ciro também é tão hipócrita, pessoal, nesse ponto, que ele esquece que o Carlos Lupe era afiliado político dele, é do mesmo partido. Dizem que foi o Ciro que colocou o Carlos Lupe no mundo político. Então, peraí, é o afiliado dele, que era o ministro da Previdência Social, desses escândalos todos que ele diz, um escândalo enorme de corrupção, dos maiores da história do Brasil, não sei o quê, e ele não fala um A do ministro que era responsável por isso, que cuidava da pasta. Quer dizer que a culpa é do Lula, que é o presidente da República. Lula não sabe o que acontece em todos os ministérios, não tem como ninguém saber, ele não é Deus. Agora, o ministro que deveria saber, porque a pasta era dele, o Ciro Gomes não fala nada. Ele mete o pau no escândalo, como se fosse culpa do Lula, mas ele esquece que o ministro responsável por essa área era o amiguinho dele, do partido dele, do PDT. Muito difícil, né, pessoal? Se ao menos falasse, não, porque esse escândalo foi por causa do Lupe, que era o ministro do INSS. Beleza, mas ele não falou isso. Ele falou como se a culpa fosse toda do Lula. Que decepção, né, Cirão? Cirão das massas, né? Ficou revoltadinho, ressentidinho, porque não pôde ser candidato a presidente. Aí agora virou essa cobrinha, né? Chegando até o cinismo de criticar o escândalo, cujo ministro era o aliado dele. E não fala um A do ministro.
Aí não dá, né, pessoal? Por isso que eu digo, se eu fosse o Lula, sabe, eu largava toda essa porcaria, comprava uma casa na praia, ia lá com a Janja lá tomar água de coco, ver o mar, sabe, ia falar, dane-se. Não dá pra governar esse país, é muita trairagem, muita gente que não presta, até no entorno do próprio presidente. Eu digo, eu não ia ter essa paciência que o Lula tem, não. Eu digo mais, o Lula é um herói, não só por ele estar fazendo um bom governo, mas para ter que lidar com todas essas cobras, eu não teria essa paciência não, pessoal. Comente aí se você teria, tá? Pessoal, agora eu tenho listas de avisos aqui no canal, tá? Eventualmente eu tenho falado nesses vídeos, uma hora eu vou parar, é claro, mas quem interessar possa. Eu criei 2 listas de aviso, no WhatsApp e no Telegram. Porque se você gosta do conteúdo do canal e quer saber pelo menos quando o canal envia um novo vídeo, você pode ser notificado pelo Telegram ou WhatsApp, tá? Porque o YouTube está notificando menos de 1% dos inscritos. Mesmo as pessoas que ativam aquele sininho e tal, às vezes não são notificadas. Então as pessoas às vezes perdem vídeos porque não sabem que o canal fez um vídeo novo. Então se você quiser pelo menos saber que eu fiz um vídeo novo, tendo a opção de querer assistir ou não, aí vai de cada um. As listas estão aqui na descrição do vídeo. Só você teclar aí o WhatsApp ou o Telegram e entrar, tá bom? Pessoal, quem gostou do vídeo também, por gentileza, dê um like, compartilha nos grupos para as pessoas verem e comente também que sua opinião é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.